Olá pessoal, como estão? Como todos sabem, eu realizei uma transmissão em meu canal hoje, durante a tarde. Só que num determinado momento, eu estava brincando com vocês que acabava de passar um tiozinho do PT aqui fazendo propaganda. E tão logo em seguida a energia acabou caindo. E eu tive de abrir um outro link e uma nova transmissão em que fiquei mais 1 hora com vocês. Pois bem, nesta aqui eu estou unificando as duas lives, tá? Para que tenha uma certa continuidade no conteúdo, tá? E também para deixar registrado aqui no canal. Espero que todos gostem do conteúdo, para quem não assistiu ao vivo, para quem não assistiu na íntegra, e que seja de grande proveito para a vida de estudos e para a vida de vocês de um modo geral. Tudo bem? Então peço a todos que compartilhem essa transmissão, que me sigam nas minhas redes sociais se não me seguem, inscrevam-se no canal e que possam deixar doações para valorizar o meu trabalho aqui. Tudo bem? Então fiquem com Deus, até os próximos vídeos. Olá, uma boa tarde a todos, estamos ao vivo para mais uma transmissão aqui no meu canal. Hoje, dia 29 de outubro, são 15 horas e 30 minutos. E aí, gente, como é que vocês estão? Já falem aí no chat se o áudio está bom para vocês. E vamos em frente. Temos aí quase 30 pessoas na live. É isso aí, 30 pessoas agora. Por favor, me avisem aí no chat se o áudio está bom. Maravilha. Cumprimentar vocês aqui, uma boa tarde ao Aparecido Paulo, ao Idomício, ao José Virgínio, Anderson Fontana, Miguel Rios, ao nosso amigo Malvesi, Heloísa, John Doll, nosso amigo Crick Time também na live, ao Thiago Paulino, a Lourdes Coutinho, como vai, ao William, Felipe Alves, Maria Elisa também chegando, boa tarde, ao Hugo, Marcos Lima, Ana Liz também chegando agora. É isso aí, gente. Prazer tê-los aqui novamente nesta transmissão de hoje. Esse tema que tratarei com vocês foi recomendado por uma inscrita do canal chamada Carolina. Ela está no grupo do Telegram. E estou atendendo, né, a este pedido, pois é um tema que tem tudo a ver com o meu canal, tudo a ver com o que eu falo aqui. E também por conta daquela oportunidade que eu tive de ser muito ajudado por todos vocês. Então vocês sugeriram temas para que eu tratasse aqui no canal. Temas que não ficaram, a grosso modo, tão claros. Né? Digo a grosso modo, porque muitos de vocês já me acompanham há muitos anos, então é um assunto que é muito batido por aqui. Mas que são assuntos que muitas vezes precisam ser condensados, que eu acabo falando em diversas lives, né? Mas não faço uma live, uma transmissão com o tema específico em si. Então ela me pediu, e eu falei, não, realmente é um tema muito interessante para diante de tudo que nós estamos vivendo, né? Onde nós podemos abordar em diversas formas essa questão da revolução do novo homem. Então atendendo a este pedido e também trazendo mais esse conteúdo para vocês. Beleza? Então
Espero que vocês gostem de mais esse conteúdo. Eu quero tratar de muitos aspectos aqui, bastante coisa. Eu espero que dê tempo, pois ainda hoje nós teremos uma transmissão com o professor Ricardo Augusto Felício. Não será no meu canal, será no canal dele. Então eu vou passar o link para vocês após esta minha transmissão lá no meu canal do Telegram e também do Twitter. Tá? A minha transmissão com o professor será às 19 horas. Era para ter sido ontem, só que por algumas questões não deu certo. Tá? Então será hoje às 19 horas. Feito. Dito isto, também peço a todos vocês que inscrevam-se no meu canal, se não são inscritos. Divulguem essa transmissão nas redes sociais, nos grupos de vocês, tá? Me ajudem com isto. Divulguem aí no Twitter, Telegram, Instagram, né? Podem me marcar no Instagram caso estejam assistindo, caso queiram compartilhar por lá. Eu agradeço toda a ajuda de vocês, né, nessa divulgação do meu canal. Também peço a todos que façam doações, caso seja possível para vocês. Nós temos aí a chave Pix aparecendo na tela, o QR Code. A doação de vocês é de suma importância para mim e para o meu canal. Eu já agradeço a todos que estão ajudando. A ajuda de vocês é muito, muito mesmo bem-vinda. Tá? Então só cumprimentar quem chegou depois aí. Boa tarde ao Jorge, ao Anderson, a Nada Criativa, Heloísa, Renata, Jefferson, Judy Miranda. Sim, será no canal dele, Embaixada do Reino, isso mesmo. Silvano também, chegando aí agora. É isso aí, pessoal. Já temos 50 pessoas na live. E, como não poderia ser diferente, eu gostaria de indicar 2 livros para vocês que servem de base para essa transmissão. Tá? Anotem aí. São 2 excelentes indicações que eu recomendo a todos que façam leituras repetidas desses 2 livros, né, que leiam com paciência, tá? E que usem esses 2 livros como consulta para o resto da vida de vocês. Tá? O primeiro é o livro do padre Leonel Franca, tá? O Tomismo e as Ideologias Modernas, do grande padre Leonel Franca. Eu indico esse livro para vocês. O meu está todo marcado assim mesmo. Eu li e reli esse livro, de tão bom que ele é, tá? E o outro livro do padre Reginald Garrigou Lagrange, O Homem e a Eternidade. Também um outro excelente livro, tá? Utilizarei também de 2 trechos desses 2 livros aqui nessa transmissão para falarmos a respeito deste assunto. Não é a minha intenção aqui ser uma transmissão muito densa, né, de conteúdo filosófico, etc. Quero mais realmente tocar nos assuntos com vocês de maneira mais simples, né, para que todos saiam dessa transmissão entendendo até de maneira melhor o meu conteúdo. Né. Para quem já me segue mais tempo, é bem tranquilo. Quem às vezes começou a seguir agora, né, não pegou o fio da meada aqui do canal ainda. Então é bom termos essa abordagem. Bom, no que concerne essa questão da revolução do novo homem, quando nós falamos em novo homem, é necessário compreender, pelo menos brevemente, o que é o homem, o que é o ser humano. E é uma coisa muito difícil. Muitos vão dizer, é impossível compreender o ser humano. Não dá para entender o ser humano e sua inteireza. Nós não conseguimos compreender 100% uma pessoa, porque afinal é uma pessoa cheia de aspectos, né? Ou seja, qualidades, defeitos, costumes, hábitos, virtudes, vícios. Ou seja, é impossível é possível que consigamos definir o que é uma pessoa. Consigamos, portanto, esgotar através da linguagem uma explicação do que seja uma pessoa. A partir do momento em que eu pergunto o que é o homem, é difícil. E é ainda mais difícil para nós, homens modernos, porque nós
durante a história, fomos deixando para trás uma cosita chamada metafísica. Nós viramos as costas para a metafísica, para a filosofia das filosofias. E a compreensão do homem, para nós modernos, ficou ainda mais difícil. Ficou realmente praticamente impossível. Porque a partir do momento que nós viramos as costas para o que são as coisas e demos, uma hipertrofia, nós realmente jogamos lenha na fogueira apenas na pergunta do que é feito o homem, a incompreensão de nós, do próximo, em relação com a realidade, e se é que existe uma realidade, porque estamos falando aqui do fenômeno moderno, e se é que podemos falar numa realidade, isso ficou realmente muito embaralhado. E as nossas relações mais imediatas, as nossas relações humanas mais imediatas, do jeito em que nós vivemos hoje, nos impossibilita ainda mais esta compreensão. Puxando aqui para a nossa vivência, em como nós conversamos com os outros, em como nós realmente nos relacionamos com os outros, em como se dá a nossa vida hoje em dia, eu creio que a boa parte aqui tem uma vida prática, digamos assim, normal. Ou seja, acorda cedo, vai trabalhar, tem família para sustentar, ou estuda durante a noite também, quase não para em casa. Aos fins de semana tem aquele breve momento de descanso ou de lazer. Encontra os amigos, ou a namorada, ou a noiva, ou sai com a família, com os filhos. É isso. Vai para a sua igreja. Ou seja, é a nossa vida normal. Ou seja, nós vivemos numa correria sem fim, nesse mundo moderno. Nós quase não temos tempo para fazer aquele saudável exame de consciência que nos leva a uma palavra que é praticamente assim proibida, entre aspas, no mundo moderno, que é a contemplação da realidade. O homem moderno virou as costas para a contemplação da realidade. Nós não podemos mais falar nisto, porque a contemplação da realidade virou assunto para bicho grilo, né? Sabe o famoso bicho grilo? Aquela figura caricatural da filosofia em que, aquele que fica pensando muito é o filósofo, né? Fica lá tempos e tempos apenas pensando. Essa é uma caricatura realmente da reflexão saudável que nós fazemos da nossa razão. Só que, repetindo aqui, no mundo moderno é difícil falarmos até mesmo das operações saudáveis da razão, porque vira-se as costas até mesmo para isto. Então, o que sobrou para o homem moderno? O que sobrou para o homem moderno? O que nós estamos vivendo? O que nós estamos passando? Por exemplo, quando nós vemos essa questão aí da política brasileira, que é um exemplo que nós estamos vivendo mais de perto, e é mais fácil de se comentar a respeito. É um fenômeno bem próximo de todos nós. Nós vemos a necessidade de muitas e muitas pessoas em se sentir, prestem atenção, protegidas por uma autoridade maior. De se sentirem realmente partícipes de um determinado período histórico em que elas possam obter um certo protagonismo. E muitas vezes, essa busca incessante por protagonismo, por se sentir parte de um determinado processo histórico, de se sentir aceita e parte de um grupo, ou seja, aquele grupo, aquela massa amorfa, que valide o que você é e o que você não é, isso faz parte da própria dinâmica das convivências humanas no mundo contemporâneo. Em síntese, a busca por aprovação de uma massa amorfa, indiferente a você, e que apenas te utiliza
dentro de um determinado processo, e num próximo processo, caso consiga algum sucesso, é te jogar no lixo, é dispensar você. Você não serve mais para aquele determinado processo. Você serviu para um processo anterior. E aí, nesse ciclo vicioso, você acaba buscando um outro grupo, uma outra coisa, para ainda buscar validação, buscar aceitação. Esse engodo do sentimentalismo e essa busca incessante que muitas, mas muitas e muitas pessoas têm, acaba formando na psique, não somente individual, mas coletiva, uma necessidade constante de entregar a sua personalidade, a sua vida, a sua história, a sua existência, não somente a sua, mas também da sua família e da comunidade, para um outro grupo oligárquico que, partindo dessa necessidade inicial, define aquilo que você é e aquilo que você não é. Você passa a ser aquilo que meramente os outros arbitrariamente dizem e através de suas ações transparecem aquilo que você é. E nesse sentido, nessa vivência em que todos nós, sem exceção, estamos colocados, é a morte, é a destruição, é a mutilação da pessoa humana. Então, é preciso resgatar até mesmo aquela simplicidade, como falei numa live recente, citando Gustavo Corsão, de um salutar senso comum. Vocês se recordam como eu estava citando o Gustavo Corsão numa outra live falando do senso comum. E eu estou sempre falando dessa questão do senso comum quando estou tratando de psicologia aqui. Em como realmente os grandes manipuladores, os grandes engenheiros sociais, principalmente do século XX, se atentaram contra o senso comum. Aquilo que nós temos de mais saudável na nossa percepção com a realidade. Ou seja, o homem é um homem, uma mulher é uma mulher, eu sou eu, não sou você. Em como um saudável senso comum é a síntese dos problemas que nós temos com o mundo da mudança. Com aquela tragédia que nós assistimos das nossas vidas, que é o quê? A mudança constante das coisas. E o perecimento das coisas. Ou seja, as coisas mudam e as coisas acabam. As coisas são finitas. E nós não somos um ser que aceita de maneira imediata o fim das coisas. Nós nos frustramos com o fim das coisas. Nós nos frustramos com a finitude. É ou não é verdade? Quando você tem algo que você gosta muito e aquilo perece, seja uma pessoa, seja até mesmo algum objeto que você gosta muito, algo que você tem que se desprender, isso acaba nos incomodando, nos causa dor, nos causa frustração, nos causa tristeza. E se não houver um senso comum salutar, essas perdas que fazem parte da própria dinâmica da contingência, ou seja, da realidade finita, elas nos levam à loucura. Nos levam ao desdém da vida, nos levam realmente a uma tristeza muito grande. E isso faz com que nós precisemos, após esse estado ou durante esse estado de vazio existencial, compensarmos essas perdas em coisas que são meramente ilusórias. Num regime político, num político em particular, num partido, num determinado grupo. Dizendo bem popularmente, nós somos capazes de prostituir a nossa personalidade por aceitação para compensar uma perda inicial. E isto demonstra, esse fenômeno que eu estou descrevendo demonstra o quanto que nós perdemos da nossa percepção saudável com a realidade. E aquela tal coisa,
dessa água não bebereis? Tome cuidado. É aquela tal coisa, quem está na chuva está para se molhar. Então, essas questões aí da nossa rotina, que todo mundo passa por isso, é muito bom para dar um pontapé para quando nós comentarmos sobre argumentos filosóficos mais abstratos. Porque aí você pega dessa sua vivência, que todo mundo passa por isso que eu estou descrevendo é algo universal. Quer dizer, a dor da perda, a frustração. Isso tudo faz parte da nossa própria, digamos assim, da nossa própria relação ontológica com a realidade. Pois aquilo que disseram para nós, que nos ensinaram durante todos esses anos, que o ser humano está no mundo apenas para obter prazer. Apenas para obter um bom emprego, tá entendendo? Você tem que ganhar bem, você tem que ter o diploma. Você tem que ganhar bem, tem que ter o diploma. As pessoas têm que realmente a todo momento bajular você. Você tem que ser compreendido o tempo todo. Quer dizer, esse parque temático de sentimentos é o que foi vendido para nós. E aqueles que não conseguem devem ser descartados. Aqueles que não realmente estão dentro desse vórtice, dessa ilusão, devem ser descartados. E aí que aparece a frustração. Porque quando isso é implantado na cultura de um povo, na cultura realmente de uma época, as pessoas estão sempre desesperadas por atenção, por validação. Porque como algum outro consegue obter esse status e eu não consigo? Eu fracassei como ser humano. Eu fracassei como pessoa. E isso acaba culminando numa escravidão sentimentaloide muito grande. Muito grande. E é da nossa própria composição ontológica querer sempre mais. A vontade, a faculdade da vontade humana, ela é extremamente poderosa. E a nossa vontade busca sempre algo a mais. Ela busca sempre ir além. E quando a vontade ela não é domada, ela acaba culminando em destruição, em perdição. É preciso domar, a grosso modo, a vontade. Mas, de fato, se não fosse realmente essa característica que nós temos de querer sempre mais, da nossa vontade de buscar sempre mais, nós perderíamos até mesmo a concepção de ser humano. O ato de ser humano. E essa busca da nossa vontade, ela mostra que a finitude, para nós, é apenas uma parte da realidade. E ela também nos mostra que esta parte da realidade, por mais trágica que seja, ela é boa. Ela não é má. Porque é na finitude que nós somos capazes, através da educação da vontade, de encontrar sentido na existência. Mas isso acabou também se perdendo. Isso acabou se perdendo. Por isso, todos esses aspectos devem ser compreendidos não somente como uma trágica existência, ou uma existência vazia, ou uma existência sem sentido. Não, esse incômodo que nós sentimos deve ser um bom incômodo, para que possamos adentrar realmente naquilo que faz sentido da nossa narrativa histórica e compreender um pouco mais além desse incômodo, que pode ser realmente caótico, em como a realidade ela tem uma espécie de gramática, tá entendendo? A realidade ela tem uma gramática, a realidade ela fala com nós. Ela escreve, a realidade como se ela escrevesse. E nós tenhamos de ler essa gramática da realidade. O problema é em como nós vamos ler essa gramática da realidade. Em como nós vamos apreender isto.
E se o que nós apreendemos é realmente a realidade em si ou uma mera representação da realidade. E é o que de fato trará o contraste entre o homem per se, né, e o novo homem, buscando sempre uma renovação, um progresso indefinido. Algo que nunca se consuma na realidade concreta, mas é sempre algo hipotético, utópico. Uma busca incessante por algo que nem sabe o que é, mas que nunca pode ser julgado por uma outra pessoa, por alguém, mas sempre pela história. A história que vai julgar. Essa é a concepção do novo homem, em contraste com um homem per se, com um homem de carne e osso, né, como dizia Unamuno. O homem que sempre está em busca de sentido. E que, dentro da própria vida, dentro das suas próprias circunstâncias, é capaz de achar o seu sentido naquilo que é mais elevado na sua individualidade. O que é propriamente a vocação. E quando nós falamos nisto, a concepção revolucionária do homem realmente dá chiliques e dá um pulos dessa altura. Porque a partir do momento em que nós falamos que há uma vocação e que é possível através dessa mutabilidade da vida, dessa tragédia da mudança, né, da finitude das coisas, você encontrar um sentido maior. E o revolucionário dirá a você que isto é uma alienação burguesa, porque não há sentido maior. O que há é você realmente participar de um período histórico para que você possa buscar e buscar e buscar e buscar cada vez mais um paraíso terrestre. E que se você não encontra esse paraíso terrestre, você é fraco demais. Você deve perecer diante do processo histórico. E desse perecimento nós temos no mundo de hoje esse fenômeno gigantesco de pessoas depressivas, histéricas, né, que possuem neuroses das mais variadas, porque acreditaram e dedicaram a sua vida inteira, todo o seu ser, toda a sua existência, todas as suas convivências, os seus costumes e os seus hábitos numa ilusão material gigantesca, né? Pois bem, eu quero ler aqui agora um trecho do livro do padre Leonel Franca, logo nas primeiras páginas que eu separei aqui. Vejam que interessante. Que corrobora, né, que vem ao meu auxílio com isto que eu falei. Ele diz o seguinte, prestem bem atenção. Tem muito a ver com o que eu falo aqui no canal. Que eu aprendi com o padre Leonel Franca, entre outros gigantes, né? Que eu falei. Ele diz o seguinte: é interessante notar que o homem permanece dobrado, mesmo após o grito anárquico, non serviam. Os ideólogos mentiram notar que o homem permanece dobrado ao afirmar que o homem se libertaria, non serviam. Mentiram ao afirmar que o homem se libertaria. Prometeram que Prometeu seria finalmente libertado das correntes, né? Que a vontade humana reinaria. O que de fato aconteceu? O homem se tornou escravo. Sim, escravo. Antes era livre. Se dobrava diante do amor encarnado e, ao se dobrar, realizava o fim de seu próprio ser. Hoje é escravo. É que o homem não pode viver sem se ajoelhar. Se não se ajoelha diante de Deus, ajoelha-se diante de Moloque, diante do Deus proletário, diante do Deus democracia ou diante do Deus humanidade, como queria Comte, né? Augusto Comte.
Ou pior, diante de si mesmo, de suas paixões, de suas más inclinações. É a condenação que São Paulo brada em sua carta aos Romanos. E diz São Paulo, né? Diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Pois, tendo conhecido a Deus, não o honraram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, eles se perderam em vãos arrazoados, e seu coração insensato ficou nas trevas. Jactando-se de possuir a sabedoria, tornaram-se tolos e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens do homem corruptível. Por isso Deus os entregou, segundo o desejo dos seus corações, a impureza em que eles mesmos desonraram seus corpos. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito pelos séculos dos séculos. Trecho providencial do padre Leonel Franca, que vem ao nosso auxílio para compreendermos isto. E reparem que esses exemplos concretos que eu dei da nossa convivência e dessa questão de pensarmos o seguinte: é realidade que as coisas mudam, é realidade que as coisas perecem. A realidade da finitude, ela deve ser aceita por todos nós. E que essa frustração, esse sentimentalismo, né, essa busca por afagos, essa busca de querer ser compreendido pelo grupo, ser aceito pelo grupo, isso não nasceu hoje. Isso não começa hoje. Isso não começou no século XX ou no século XXI. Porque a nossa memória ela é muito mais imediata. Então é preciso resgatar na história essa questão. Para ver, na história e nos personagens, nas suas vidas. Não, de fato, isso que acontece hoje, só acontece hoje, não aconteceu antes. Nós não estamos sempre, como eu falei, num ciclo vicioso na humanidade de querer, se bastar por si mesmo. Ou seja, você e o seu próprio umbigo é o que valem e mais nada existe. Mais nada existe. Aqui no canal, para quem ainda não assistiu, quem chegou aqui no canal mais recentemente, eu tenho uma série de vídeos sobre história da filosofia antiga, em que retornarei no próximo ano, onde comecei falando do Jônios, dos pré-socráticos, depois falei sobre Sócrates, Platão, Aristóteles, falei sobre os estoicos e os neoplatônicos, E ano que vem eu retorno para iniciarmos aí o período patrístico. Então nós teremos aí mais essa continuidade da série sobre história da filosofia. Essa série serve como apoio, e um bom apoio para essa transmissão aqui. E quando nós falamos sobre essa questão do sentimentalismo, da mutabilidade do mundo, de enxergar o mundo como puro caos, o homem como puro caos, o homem como produto desse caos, e que nada de bom nesse mundo finito, no mundo material, nós podemos conceber. Ou seja, tudo é caos, tudo é mal, tudo é frustração, tudo é dor. E o homem, para fugir dessa realidade malfadada, precisa fechar-se em si mesmo e nos seus próprios desejos. Ou seja, fechar-se no seu mundo puramente mental. Porque o mundo extramental é equívoco, é uma bagunça. E quem não percebe as coisas assim hoje em dia? Muitos de nós percebemos assim em muitas coisas, em muitos aspectos. Não adianta dizer, não, eu estou livre disso. Não, ninguém está livre. Todos nós, sem exceção, temos aquele momento de desespero, de angústia e de negação da realidade. Todos nós. Não adianta pagar de bonitão. Não adianta. Falar, não, eu tô livre disso. Eu conheci o conservadorismo, agora eu sei. Não, esqueçam isso. Agora eu vou conseguir compreender melhor o mundo. Não, não tem isso. Todos nós, sem exceção, estamos na possibilidade de cairmos num desespero, na angústia, na tristeza, na negação da realidade e nos revoltarmos contra ela. A diferença é o tratamento em que nós daremos para essas realidades.
Porque o sofrimento é um dado da realidade. A dor, a tristeza são dados da realidade. Elas existem, são reais. A diferença está no tratamento em que nós daremos para isso. O que nos fará realmente pessoas. Ou anti-humanos, né? Como diziam muitos filósofos cristãos. Onde você cairá realmente em concepções anti-humanas. Negar que o sofrimento, a dor, o sacrifício fazem parte da realidade. E não poderia ser diferente. Pois assim foi a vida, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o testemunho do Verbo encarnado, o testemunho do sofrimento, do sacrifício, da dor e a síntese de todos esses aspectos no amor. E é também a narrativa da nossa vida. Então isso é um tratamento que você dá a todos esses problemas em que todos nós somos suscetíveis. Não é isto? E quando nós resgatamos na história esse sentimentalismo, esse relativismo, ou o ser humano, né, fechado no seu próprio umbigo, nós chegaremos, né, rastreando pela história, realmente no período helênico, né, nos primórdios da filosofia, em que o homem era visto apenas como uma mera máquina, como um átomo desgovernado sem o menor sentido na realidade. Isso desde os jônios, passando pelos pré-socráticos. Que em síntese, né, você tem várias concepções disso, eu não vou entrar detalhadamente porque já o fiz naquela série sobre história da filosofia. Mas em síntese, do homem como produto de um mal, como produto do caos, em que ele tem diversas formas de se fugir disso. Seja pela busca do prazer, né, da hédone, seja por uma busca subjetiva da mera tranquilidade, ou seja, vou viver tranquilo, vou viver sozinho, vou viver tranquilo, sem ter de fazer sacrifícios, sem ter de encarar o sofrimento, a dor desta vida, sem ter de saber o que é caridade. Ou seja, vou me fechar. Eu sou um cidadão do mundo, né? Aquela questão do cosmopolitismo estoico. Vou me fechar em mim mesmo e vou tentar viver uma vida ascética, uma vida longe do mundo extramental, porque no mundo extramental reside o caos. Vejam, essa concepção da nossa vida de hoje, ela não é nova. Ela não é meramente nova, ela é muito antiga. Porque já disse muitas e muitas vezes aqui no canal, a modernidade ela tem um fundo pagão, místico, atávico para o homem. E o que a modernidade faz é resgatar essas antiquíssimas visões do homem que já eram debatidas no politeísmo grego, em que o homem fecha-se a si mesmo. O homem ele torna-se causa primeira e causa última de todas as coisas. Ele é princípio e fim de todas as coisas. É o que dizia o professor Orlando Fedeli, né? É o antropoteísmo, a religião do homem. É o homem pelo homem. O homem tentando se divinizar, seja de uma maneira subjetivista, mística, ou seja de uma maneira abrupta, revolucionária, em querer sempre e sempre tomar o lugar de Deus, revirando a realidade finita de ponta cabeça e remodelando essa realidade à sua própria imagem e semelhança, conforme os seus desejos escusos. Só que este fenômeno muitas vezes nasce de uma negação da realidade e de uma compensação psicológica diante do vazio. O revolucionário que não aceita, né, a realidade, os dados da realidade, não aceita a realidade do sofrimento, a realidade do sacrifício, e não faz o esforço árduo de educar a sua razão, para que mesmo diante de tudo isso, ele possa, né, encontrar, como dizia Aristóteles, a felicidade na sabedoria.
na contemplação da realidade, na contemplação da verdade. Ele não chega a esse fim último finito do homem, que é a contemplação da verdade. Ele não repousa a sua existência nisto, mas sim na praxis, né? Num conjunto de ações que buscam remodelar a realidade e sempre querer mutilar essa realidade. Em sempre querer criar um novo homem, um novo mundo, uma nova civilização, pois esta realmente não agrada aos seus desejos. Esse é o puro reino da mentalidade revolucionária. É o puro reino da mentalidade revolucionária. E, se buscamos na história, nós temos o gigantesco contraste com o que defendiam os gregos realistas, né? A nossa tríade realista: Sócrates, Platão e Aristóteles. Onde nós temos de fato uma compreensão mais abrangente dessa questão da multiplicidade do mundo, conforme falei. Onde essa tríade entenderá que essa multiplicidade do mundo, ela faz parte da realidade, não é toda a realidade, mas que nesta multiplicidade aparentemente caótica do mundo, existe uma ordem pré-estabelecida. Digamos assim, a grosso modo, né, para todo mundo entender, um funcionamento da realidade que nunca deixará de ser aquilo que é. Pois se nós postulamos, nós falamos que há uma realidade finita que muda, não poderia haver fora dela esta ordem. Pois se há uma mudança nas coisas, se há uma mudança material nas coisas, é porque subsiste desde toda a eternidade uma ordem para que seja possível que as coisas mudem. E que mesmo diante da mudança das coisas, o homem, né, definido por Aristóteles como animal racional, é capaz de entender isto. Olha, a nossa capacidade de compreender, de entender, já mostra, como entenderão os cristãos posteriormente, que a criação de Deus, a criação do universo, a criação de toda a matéria, a criação de todo o universo finito, não pode ser absolutamente mal. Senão que a maldade existente, ela é uma maldade puramente moral. Ela não pode ser uma maldade ontológica, pois o homem é capaz de entender. Se nós estamos aqui hoje falando sobre bondade, sobre maldade, sobre moral, sobre bem, sobre ordem, né, da alma e da inteligência, e de como realmente toda essa questão da mudança, ela pode ser ilusória e destrutiva, como também ela pode nos mostrar uma bondade ainda mais superior. Se nós somos capazes de discutir isso já é um sinal da bondade divina muito mais abrangente que as nossas tragédias existenciais. Aquilo que nós, a grosso modo, metemos a mão, né? Aquilo que nós achamos que somos capazes de mudar pela nossa própria vontade. Somente por conta disto, por conta de entendermos isto, já mostra a primazia da inteligência divina sobre a nossa. E que a nossa inteligência apenas funciona porque há uma inteligência anterior. Aquilo que os gregos, né, chamarão de logos. O logos divino. O logos divino que se encarnou. Que foi verdadeiramente homem. Que sempre foi verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso faz parte da própria compreensão da realidade. Da própria compreensão da realidade. Bom, pessoal, eu vou fazer uma pausa aqui porque agora está passando o carro aqui. Deixa eu ver.
Eu acho que é o tiozinho do... Ouçam comigo. Ah lá, está passando a propaganda política aqui agora na rua de... Olha, morar no interior é uma das coisas mais incríveis que alguém pode fazer. Porque aqui na rua de casa passa o tiozinho da política, passa o tiozinho da pamonha, passa o tiozinho do caldo de cana, passa o tiozinho da borrachinha do pé da cadeira, da borrachinha do pé da mesa. Passa o tiozinho... Então façamos uma pausa aqui. Ouçam comigo. São as maravilhas do interior. Ele tá passando a propaganda petista na live. Vejam, isso aí é obra do inimigo. Enquanto nós falamos aqui. Olha que maravilha. Claro que passa o carro do abacaxi. Ai, gente do céu. O tiozinho do picolé. Aqui, somente no canal do Daniel vocês têm lives filosóficas junto com o tiozinho da pamonha. Nenhum outro canal do YouTube tem isso, tá? Olá a todos, estamos de volta. Vamos ver, estamos de volta, meus amigos. Estamos de volta. Sim. É nós aqui outra vez, Idomício. Agora eu preciso aguardar vocês retornarem. Agora lascou porque eu não sei se o YouTube vai mandar a notificação para todos que estavam assistindo. Vou aguardar mais um pouco vocês retornarem. Ai, meu Deus. Isso aí, pessoal. Uma boa tarde novamente a todos. Vou aguardar mais alguns minutinhos, mais alguns instantes, para as pessoas que estavam aqui receberem a notificação. Ai, meu Deus do céu. Não bastou passar o tiozinho do PT, né? Levaram a força da rua junto. Ótimo, ótimo. Algumas pessoas estão retornando aí. Vamos aguardar mais alguns minutinhos, tudo bem? Depois, pessoal, bom, enfim, vou esperar mais pessoas entrarem e eu falo. Adriano, depois eu vou verificar se minhas roupas estão no varal ainda. Eu não tô achando minha carteira. Tô achando meio estranho. Ai, meu Deus do céu. Bom, já voltamos a ter aí 30 pessoas na live. Eu vou continuar
de onde nós paramos. E depois, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aí essa primeira parte, né? E eu vou juntar com esta aqui, tá? E depois eu subo no YouTube de novo, o vídeo completo. Porque, bom, é o que dá pra fazer, não é? Enfim. Então é isso aí, pessoal. Novamente eu peço a vocês aí que divulguem essa transmissão, né? Apesar que depois eu vou juntá-la numa só e upar no YouTube. E peço a vocês aí que sigam-me nas minhas redes sociais, se não me seguem ainda, Instagram, Twitter, Telegram, aparecendo aí na tela. E por favor, deixem doações ao canal, a sua doação é de suma importância, tá? Eu agradeço aqueles que estão doando e que estão valorizando como podem o meu conteúdo, né? Então eu agradeço a todos. Bom, agora que nós tivemos aqui a calmaria, vamos retornar aí ao conteúdo. Vocês todos aí se recordam de onde eu parei? Vocês gostariam que eu voltasse, fizesse mais algum comentário? Por favor, digam aí no chat se os comentários anteriores foram bem compreendidos ou se vocês querem que eu retorne alguma parte, por favor. Eu vou aguardar vocês falarem. Se estiverem ok, já dou continuidade aí ao que eu iria dizer. Dê um retorno aí, por favor. Voltei, Vinícius. Voltei. Posso prosseguir? Ótimo. Beleza, né? Então, falávamos aqui da visão, iniciei falando da visão pós-moderna, né, do que nós estamos vivendo, dando exemplos mais práticos, mais imediatos da nossa vida. E desses exemplos práticos que nós estamos vivendo hoje, comecei aqui a falar sobre a filosofia helênica, o politeísmo grego, né, em como realmente os antigos filósofos já encaravam o homem de maneira análoga ao que nós estamos vivendo hoje. É claro que há uma diferença, e aqui cabe a nossa honestidade intelectual, em dizer que, diferentemente daquela época em que esses filósofos estavam tentando descobrir algo do homem, nos dias atuais nós temos a barbárie completa, né? Ou seja, a própria destruição, né, daquilo que até mesmo os jônios, os pré-socráticos estavam fazendo, que é descobrir algo da realidade. Por mais que as suas interpretações não estivessem corretas ou completamente corretas, eles estavam descobrindo, né, as causas, que depois nós teremos todos esses aspectos da antiga filosofia sintetizados em Aristóteles, né, onde ele realmente postulará as 4 causas. Então é preciso fazer essa ressalva, que também já fiz na série sobre história da filosofia. Mas no que concerne a questão que nós estamos falando, metafísica, antropológica e psicológica do homem, a relação do homem a relação do homem com o mundo, como ele se relaciona com a realidade. E chegando na tríade grega, né, Sócrates, Platão e Aristóteles, de acordo com a questão da mutabilidade que eu estava falando, ou seja, da aparente caotização do mundo, né, do mundo como puro caos, do mundo como puro átomo, átomos desgovernados, nós temos uma ordem pré-estabelecida, né, a questão da compreensão de uma ordem pré-estabelecida. E aí o homem, né, de uma maneira ética, de uma maneira prática, consegue conceber que a mutabilidade do mundo, a tragédia da mutabilidade do mundo, pode ser encarada como um bem maior. Porque se nós compreendemos que há essa mutabilidade, se nós somos capazes de entender, de compreender, de sintetizar, de assimilar, de contextualizar as nossas realidades, é porque no fundo disto há um bem em que nós somos capazes de nos relacionar.
e que nós somos capazes de compreender. Nós somos capazes, portanto, de inteligir esse bem nas coisas. Esse bem subjacente nas coisas e das coisas. Que é a relação análoga que nós temos com a realidade. Que o homem tem com a realidade. E saber que aquilo que é aparentemente mal só é possível pois nós somos capazes de inteligir o bem. E a compreensão ética e moral que nós temos do mal. Ou seja, o mal é uma privação de um bem. O mal ofusca o bem. O mal pode se tornar um vício e até mesmo uma escravidão, que é o que eu li no trecho do padre Leonel Franca. O homem torna-se escravo dos seus desejos, escravo da sua própria ilusão. Ao pensar que é livre, o homem vai se escravizando uns aos outros, a si mesmo e uns aos outros. Então não é a verdadeira liberdade. Não é a verdadeira liberdade, porque nós só podemos dizer que há liberdade para o bem. O homem, quando pratica o mal, quando ofusca a sua própria inteligência, né, quando oblitera a sua inteligência com aquilo que é mal, ele não está sendo livre, ele está se tornando um escravo. E, no processo seguinte, escravizando-se uns aos outros. Ou, como dizia o Olavão, imbecilizando-se uns aos outros, através dos seus vícios. Através dos seus vícios. Entretanto, essa visão do homem como mera matéria caótica, ela acaba não somente na visão platônica, aristotélica de mundo, mas também nós temos o advento da visão do homem com os neoplatônicos. Aqui no canal tem um vídeo, né, sobre a história da filosofia, sobre os neoplatônicos, ao qual eu recomendo muito para todos. E também uma transmissão, o outro videocast que eu fiz sobre o ocultismo na modernidade política, onde eu falo bastante sobre a metafísica neoplatônica, em especial a metafísica de Plotino. Eu não vou ficar me repetindo aqui, tá? Também para não ser muito cansativo para todos nós. Mas eu recomendo muito esses videocasts, tá? Esses videocasts, onde nós temos uma certa visão que escapa a esse materialismo que eu estou citando, para uma visão mística do homem. Ou seja, o homem como identificação com a divindade. O homem como tendo dentro de si uma centelha divina, que é propriamente a construção gnóstica do homem, a construção antropológica e gnóstica do homem. Pois o gnosticismo, apesar de não ser uma doutrina sistemática, tem uma certa antropologia de como o homem se relaciona com a realidade. Se relaciona com a realidade enquanto nega a realidade, enquanto enxerga na realidade um mal. Ou em muitas outras correntes gnósticas, enxerga não a realidade como sumamente má, como o próprio Plotino, né, que foi o filósofo neoplatônico por excelência. Existiam outros, né, como Proclo, entre outros filósofos neoplatônicos, mas Plotino foi o mais importante. Ele não enxergava a realidade como sumamente má, mas a realidade física, essa, como estou falando bastante da mutabilidade, da multiplicidade da realidade, como de fato uma realidade ilusória, um mundo de Maia. Vocês se recordam também dos videocasts sobre transhumanismo, onde eu falo sobre a questão da libertação da Maia, né? Esse símbolo esotérico, místico, muito forte nas concepções gnósticas. Um mundo de Maia. Não é que é extremamente mal na concepção de Plotino, mas que é uma ilusão, é pura ilusão, e nada dele é possível apreender. Porque é uma realidade completamente equívoca aos nossos sentidos e à nossa inteligência. Não é isso? Mas tem uma visão mística do homem. O homem não somente como um composto bioquímico fisiológico atomístico, mas o homem como produto de uma divindade, de uma emanação de uma divindade. E essa metafísica eu explico nesses outros videocasts, que será utilizada depois, de uma maneira muito corruptível, para uma metafísica da revolução.
em que o homem, a grosso modo, tenta tomar o lugar de Deus a todo momento, tornar-se Deus, unir-se com Deus, mas não de uma maneira transcendente, mas imanente, no aqui e agora, no mundo terreno. O homem ir se divinizando no processo terrestre. E a resposta que nós teremos para essa questão está realmente no cristianismo. No cristianismo. E que a concepção metafísica do hinduísmo, do neoplatonismo, leva o homem a uma perdição ainda mais sutil. Porque são sistemas extremamente sofisticados, não é fácil de se entender, não é realmente fácil de se entender, mas que por essa abrangência e profundidade e sutileza pode levar o homem a um afastamento profundo da graça, profundo da relação substancial com Deus. Da relação substancial com Deus. E aqui eu tenho algumas anotações que eu gostaria de ler com vocês, para entrarmos realmente no grande contraste daquilo que eu comecei a falar antes dos petistas, né, passarem roubando aqui a força da minha casa. O grande contraste com esse modelo de homem que nós começamos a falar, com o que de fato o homem é. Com o que de fato o homem foi feito para ser. É preciso estabelecer esse grande contraste, para que depois, como dizia Ortega y Gasset, nós adentrarmos no problema das escolhas. O que você vai escolher enquanto é tempo? Qual homem, né, você vai decidir ser? E homem aqui, vocês me entendem, né? Estou dizendo nós como espécie humana. O que nós vamos fazer enquanto é tempo? O que nós vamos escolher diante desse contraste? E esse contraste pode ser entendido, resgato aqui o simbolismo de Santo Agostinho, da cidade dos homens e da cidade de Deus. O que nós vamos escolher? Né? Sitiar a cidade dos homens, sitiar a nossa própria inteligência, impedindo com que ela alcance o seu devido fim finito, que é a contemplação da verdade, e impedindo, portanto, que a nossa alma alcance o seu fim último, transcendente, que é a bem-aventurança. E aqui tem um trecho que eu gostaria de ler com vocês, né? Contraste com o cristianismo. A vida de nosso Senhor Jesus Cristo revela o sacrifício, a entrega, a purificação através da expiação dos pecados. Revela a entrega para a comunidade, para levá-los à verdade. A comunidade aqui entenda-se a nossa família e o próximo, né? E todas essas filosofias não concebem que um homem pode ser verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. É aquilo que dizia o padre Paulo Ricardo. De todas as concepções religiosas, todas, a concepção católica é a única. Pois traz, né, essa união hipostática de nosso Senhor Jesus Cristo e a consubstancialidade de Pai, Filho e Espírito Santo numa eterna união de amor, que é a suprema realidade, a Santíssima Trindade. Tal como entende e ensina a Igreja, né? Quiçá poderia conceber a consubstancialidade de Deus na suprema realidade da Santíssima Trindade. Certo? E aqui eu gostaria de ler um trecho, eu vou colocar aqui na tela, um trecho do professor Olavo de Carvalho, falando sobre essa questão desse contraste com a metafísica propriamente esotérica, que dessa metafísica esotérica nós teremos, né, como efeito uma relação do homem com a realidade, ou seja, uma antropologia, e posteriormente uma psicologia, em como há realmente um contraste muito grande com a cosmovisão cristã. Então eu vou colocar aqui na tela e nós leremos juntos. Tá? Bom, vamos lá. Diz o professor Olavo nesse trecho: René Guénon segue a metafísica hindu, segundo a qual, acima da pessoa divina, Ishvara,
que é o rosto de Deus voltado para os seres criados, existe o ser, ou essência secreta de Deus. E acima do ser, o supra-ser, o Brahman suprapessoal e anônimo, infinito e eterno, que se alterna em estados de manifestação e não manifestação, né, que são os dias e noites de Brahma, nos quais universos inteiros aparecem e desaparecem junto com o próprio ser. Essa concepção é totalmente autocontraditória. Por quê? Se não há seres criados ante os quais Deus possa manifestar-se, para quem ele se manifestaria? Para si mesmo? Isso implicaria que nos seus estados de total não manifestação, ele se ignorasse a si mesmo, constituindo um oceano infinito não de sabedoria, mas de esquecimento, e pior ainda, sem ninguém por perto para despertá-lo de novo para sua própria presença. O Deus que não é uma pessoa só pode ser uma coisa, um quid abstrato, um x, um algo. E não vejo como o estado de algo possa ser superior ao de pessoa, que é, de fato, como exemplificado analogicamente e parcialmente na própria pessoa humana, a síntese perfeita da transparência e da impenetrabilidade, acima da qual nada se pode conceber. A escala que sobe de Ishvara ao Brahman está de fato invertida, é uma distorção coisista. A pessoa de Deus presente a si mesma, o eterno, Elohim, eu sou, sob a forma da Trindade, é o cume da realidade universal. Nenhum quid pode estar acima disso. Guénon estava redondamente enganado ao supor que a metafísica cristã era incompleta por ignorar o Brahman. O Brahman não é uma realidade autossubsistente, não é senão um estado subjetivo do Deus pessoal entre bilhões de outros estados possíveis. Eu vou deixar depois o link dessa postagem do professor Olavo nos comentários para que vocês possam ler, reler, meditar, e ter como ajuda até os vídeos que eu fiz aqui no canal explicando essa distinção dessa questão da metafísica esotérica com a metafísica do ser de Santo Tomás, onde traz a distinção real entre ser e essência. Para compreender a visão do homem no mundo, não adianta, gente. É preciso adentrar nessa dificuldade, nessa dificuldade de compreender essa gigantesca diferença. Não adianta. Se quisermos compreender aqui a revolução do novo homem, é preciso adentrar a essa gigantesca profundidade. E isso, até mesmo isso, revela que nós não somos essa mesquinharia meramente material, em que muitos modernos e pós-modernos nos fazem acreditar. Não, o ser humano é uma mera máquina apenas. O ser humano é essa mera coisinha. Não, vejam como é possível ir além. Vejam até mesmo se você caiu nessa concepção hindu, esotérica, vejam, como a coisa não para meramente no mundo, no reino da quantidade, como dizia René Guénon. No mundo meramente material, caótico, finito, essa coisa mais mesquinha, mais grossa. Não, existe realmente uma discussão muito mais abrangente sobre o homem. E até é interessante, mesmo que não concordemos, e não sigamos essa metafísica, em como realmente esse debate dessas metafísicas, católica e as demais, servem para nos engrandecer. E falar, opa, se existe esse tipo de debate mais abrangente, mais profundo, isso mostra, cabalmente, que existe algo além da minha percepção mais imediata, da mesquinharia em que nós fomos criados e educados. Isso é bom. Esse tipo de choque, quando você se depara com um conteúdo desse, você fala, nossa, como isso é difícil. Aconteceu comigo. E até hoje eu não compreendi na totalidade, porque é uma vida inteira para se compreender. E olhe lá. Porque dependendo da sua vocação, não é isso que você vai compreender na sua inteireza. Mas isso, somente esse choque inicial, desses debates e dessa profundidade, mostra que nós podemos ir além dessa mesquinharia. E que o homem, tal como concebido por Deus, e o seu ato de ser homem,
vai muito mais além daquilo que nos foi ensinado, daquilo que nos foi proposto pela subcultura. E isso é de grande valia. E também aqui trago um trecho providencial do padre Garrigou Lagrange, em seu livro, como indiquei, O Homem e a Eternidade. Eu vou citar bastante textos aqui, tá? Bastante trecho aqui, que é para ficar bem clara essa questão. É bom que nós tenhamos gigantes ao nosso auxílio nesse tipo de transmissão. Tá? Deixa eu ver aqui. Nesse trecho que eu quero ler para vocês, o padre Garrigou Lagrange falará sobre essa questão da mutabilidade, né, dos sentidos e das paixões e como há uma ordem, tá? No seu capítulo sobre a sensibilidade e o conhecimento sensível. Então vamos lá, eu vou ler aqui o trecho. É um trecho bem grande, então vamos por partes aqui. A sensibilidade, princípio das emoções e das paixões, assim como os sentidos e a imaginação, é comum ao homem. Tá? É comum ao homem. E ao animal. Também é chamada de apetite sensitivo, para distingui-la da vontade espiritual comum ao homem, ao anjo e a Deus, e que em nós merece o nome de apetite racional. Os movimentos do apetite sensitivo, emoções e paixões, se produzem porque os sentidos ou a imaginação nos propõem um objeto sensível, seja atraente, seja temível. Assim o animal deseja seu alimento, e nele a emoção e a paixão têm às vezes uma forma mansa, como na pomba ou no cordeiro, outras uma forma violenta, como no lobo, no tigre ou no leão. Entre as paixões, a primeira de todas, pressuposta pelas outras, é o amor sensitivo. Por exemplo, no animal, a necessidade de alimentar-se. Desse amor nasce o desejo, a alegria, a esperança, a audácia ou o ódio do que lhe é contrário, a aversão, a tristeza, o desespero, o medo, a cólera. A paixão nem sempre é viva, veemente, dominadora, mas pode se tornar assim. Nos homens, as paixões devem ser regradas, disciplinadas pela reta razão e pela vontade. Elas são forças úteis para defender uma grande causa. Mas as paixões, desregradas ou indisciplinadas, ao contrário, tornam-se vícios. O amor sensitivo se torna gula e luxúria, a aversão se torna ciúme e inveja, a audácia se torna temeridade, o medo se torna covardia, né, e pusilanimidade. Vemos então, seja na ordem do bem, seja na ordem do mal, as profundezas da sensibilidade. Essa profundidade já aparece no animal, no amor e no ódio. Por exemplo, no leão que deseja sua presa ou na leoa que defende seus filhotes, por amor instintivo da conservação de sua espécie. Mas esta profundidade da sensibilidade aparece ainda mais no homem, porque nele, acima da imaginação, há a inteligência que apreende o bem universal e a vontade que deseja um bem ilimitado que só pode ser realizado em Deus. Que é aquilo que eu estava falando anteriormente. A nossa vontade ela tem uma força avassaladora. E se não repousarmos essa vontade avassaladora, ilimitada, né, na reta razão que busca um bem substancial, nós vamos nos perder. E isso está condizente com aquilo que eu disse bem no comecinho da live, nas nossas frustrações, dos nossos desejos desregrados. E continua o padre Garrigou Lagrange, né? Se, portanto, o homem, por sua vontade, não segue o caminho reto, se ele busca a felicidade suprema não em Deus, mas nas criaturas, então sua concupiscência se torna insaciável, porque ela persegue um bem aparente e o deseja sem limites. Se a vontade feita para amar o bem supremo e a sua irradiação universal está desviada, então sua tendência ao universal encontra-se nesse desvio. Essa faculdade superior enlouquecida influencia lamentavelmente as outras. É uma triste prova, mas ainda uma prova da espiritualidade da alma, uma lembrança de sua grandeza no momento de sua queda. Sobre o assunto diz Santo Tomás: a concupiscência natural, ou verdadeiramente fundada sobre a nossa natureza, não pode ser infinita, porque lida com o que exige a nossa natureza. E ela não exige senão um bem sensível limitado. Assim,
o homem nunca deseja uma comida infinita, nem uma bebida infinita. Ao contrário, a concupiscência que não é natural ou fundada em nossa natureza pode ser infinita. Ela procede com o efeito de uma razão desviada que concebe o universal sem limites. Assim, aquele que deseja as riquezas pode desejá-las infinitamente. Pode desejar tornar-se sempre mais rico. Isso é o que acontece com aqueles que colocam o seu fim último nas suas riquezas. Enquanto que ao animal e ao homem a concupiscência natural é limitada, e assim também aquela do lobo, do tigre ou do leão, que quando satisfeitos não buscam uma nova presa, a concupiscência que não é natural no homem depravado é ilimitada, porque por sua inteligência concebe sempre novas riquezas e novos prazeres a serem obtidos. Daí que as querelas, por vezes sem fim entre indivíduos e guerras intermináveis entre os povos. Olha que trecho providencial do padre Garrigou Lagrange. É exatamente o que eu estava falando logo no início, que aprendi com o padre Garrigou Lagrange. Quando nós não temos realmente essa ordem bem regrada na nossa vida, ou que nós viramos as costas para essa ordem pré-estabelecida, nós desejamos sempre, sempre mais. Só que como nós não obtemos, porque o nosso desejo ele é desregrado, ele é desviado do bem, acontece a frustração. E dessa frustração, nós temos as compensações para essa frustração. Nós viramos as costas para a causa da nossa frustração e compensamos a posteriori com outros e outros e outros e outros desejos. Isso acaba se tornando, como diz o padre Lagrange, um vício. E se isso não é sanado, torna-se escravidão. Que é, de fato, o que diz o padre Leonel Franca. O homem é o homem de hoje, o homem contemporâneo, o homem pós-moderno, livre das amarras morais, livre da razão natural, né? É um escravo. É um escravo. Então vejo que nós podemos aqui sistematizar um certo caminho de como as coisas acontecem. E melhor ainda, através, né, da nossa convivência, através das nossas atitudes perante a realidade, nós podemos olhar no espelho e ver como nossa vida segue também para este fim danoso. Em como nós somos viciados, nós somos muitas vezes escravos dos nossos pecados. Em como nós, né, utilizando daquele simbolismo do jardim, que o Olavo utiliza muito, em como nós viramos as costas para a realidade e nós vamos para o jardim das delícias. E enquanto nós estamos no jardim das delícias, nós colocamos a culpa de todo o mal, de toda a frustração, de todas as guerras, de tudo que há de ruim no mundo, em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós invertemos o processo. É onde nós vamos para o jardim das oliveiras, né? Onde todo o mal, toda a culpa vai para as costas de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós caímos naquela concepção do homem, né? Do bom selvagem de Rousseau. O homem nasce bom, mas é a sociedade que o corrompe. A culpa nunca é minha. Eu sou muito bom. Eu sou o cara. Eu sou fera. Eu sou maravilhoso. A culpa é sempre do outro, sempre de outras pessoas. E para regular esse estado, nós precisamos de uma autoridade externa, artificial, acima de nós, para que regule as convivências humanas. É onde o homem entrega tudo para os seus algozes. Veja que é um processo que faz todo sentido. É um processo que faz todo sentido. Não é isso? E continuando aqui. Isso que eu estou falando está muito condizente com o que nós vemos após o período da cristandade, com o advento do voluntarismo e do nominalismo, onde o homem realmente vira as costas para a concepção da graça universal, né? Da graça santificante e dos universais.
mas eu não estou citando nominalmente, né, as correntes filosóficas. Estou falando algumas coisas e depois eu cito, né? E com essa questão, né, de que nós temos cada vez mais o homem virando as costas para essa maravilha, né, realista, realmente daquilo que São Tomás falava do encontro da natureza adâmica do homem com a graça, nós temos a concepção racionalista, né, que aparece no século XV e nos séculos seguintes. E o pai desse racionalismo é Descartes, onde ele tem, através do dualismo substancial, ou seja, o homem não é mais um composto de corpo e alma. Mas uma coisa é o corpo, né, sensível, matematizante, e as qualidades da alma tornam-se subjetivas e individuais. Tá? E aqui um outro trecho para se entender. Eu escrevo aqui: com o advento do racionalismo cartesiano, as qualidades humanas tornam-se objetos meramente subjetivos, e aquilo que realmente vale é o que pode ser matematizado sensivelmente. Disso, o homem perde o senso de proporções das qualidades e das quantidades e cai no mundo da mera quantidade. Você perde o senso de proporções e absolutiza um aspecto da existência. Dessa tragédia filosófica moderna, passando pelo fatalismo de muitos ramos da própria Revolução Protestante, temos o ápice da Revolução do Homem com os iluministas. Esse humanismo requentado de diversas formas faz com que o homem volte a ser princípio e fim de todas as coisas, como acontecia no politeísmo grego, e que o sentido de sua existência é puramente imanentista e secular. Portanto, a grosso modo, o homem precisa sempre de uma autoridade artificial exterior para dizer aquilo que ele é e aquilo que ele não é, conforme a vontade superior dessa oligarquia. Ou seja, nós temos um monstrengo artificial impessoal chamado Estado moderno e as oligarquias que criaram isto para dizer aquilo que o homem é e aquilo que ele não é. E quando nós chegamos da concepção iluminista do homem, nós temos aí com John Locke, com Thomas Hobbes, Rousseau, né, Diderot, entre outros, em que aquilo que o homem apreende da realidade não é a verdade, mas uma mera representação, uma mera imagem difusa da realidade, uma imagem torpe da realidade. Se o que apreendemos são apenas representações, imagens torpes da realidade, a nossa convivência humana ela não é substancial. Eu não estou de frente a outras pessoas de carne e osso, a outras pessoas compostas de corpo e alma, mas de meras representações. Então, por qual motivo eu teria amor por essas pessoas? Por qual motivo eu teria caridade com essas pessoas? Se são meras representações. Se são meras projeções da minha mente. E aí você já começa a perceber que disso, o pulo para o totalitarismo que nós assistimos no século XX é, assim, né, uma consequência. Uma consequência. E aqui eu faço outro comentário. Abrem-se as portas, portanto, para um monstrengo chamado darwinismo social. Dessa concepção iluminista de que o que nós apreendemos são meras representações e não a pessoa em si, a pessoa composta de corpo, alma, feita à imagem e semelhança de Deus, mas uma mera representação, aí estão as portas abertas para o darwinismo social. Uma outra forma também de se enxergar o homem. Uma concepção racista e anti-humana que culmina numa elitização eugenista. Isto é, apenas uma elite iluminada e detentora do progresso humano pode viver, enquanto os mais fracos devem perecer diante de suas vontades e servir apenas como escravos de seus desejos. Esta é ou não é a concepção globalista que nós tanto falamos aqui? Do homem como mero escravo, como uma mera criatura servil para as autoridades maiores. O homem entregue aos desejos maiores.
E aí eu continuo. De todo esse construto anti-humano que perdura a história helênica, passa pela cristandade, requenta o helenismo pagão com o humanismo, cria os grandes sistemas anticristãos da modernidade, né, culmina no totalitarismo do homem divinizado no século XX. Milhões e milhões e milhões de cadáveres. Não é? Ali assistimos à gigantesca destruição da pessoa humana. O estado constante de tensão e de sobrevivência que nunca antes aconteceu. Toda essa tirania e barbárie acabam caindo nas costas de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Onde estamos, portanto, no Jardim das Oliveiras, que é o que eu falei anteriormente. Resta ao homem, após as guerras e genocídios, também de modo artificial, criar um parque temático imaginário como se não houvesse passado. Como se fosse um ser meramente futurístico, sem amarras, sem problemas e sem quaisquer juízos morais objetivos. Estamos diante do homem pós-moderno, um Adão renovado de seu pecado original. Mas não pela graça santificante, mas por imaginar que nada mais é pecado, nada é errado. Tudo depende do mero ponto de vista. E isso também podemos resgatar nos sofistas, né, e seu relativismo. O homem da pós-modernidade, depois de todo esse ciclo que nós passamos, tenta virar as costas para tudo o que aconteceu, para tudo o que ele fez. E se vê livre das amarras morais. Não existem pecados, não existe certo e errado. O que existem são meros pontos de vista. Eu sou Daniel, mas também posso ser João. Eu sou eu, mas também posso ser outro. Não existe mais princípio de identidade, não existe mais princípio de não contradição. O que existe é a minha imaginação. E já dizia Santa Teresa d'Ávila que a imaginação é a louca da casa. É a louca da casa. E que se não for educada, pode levar o homem à perdição. E uma perdição ainda mais hipnotizante do que as outras. Certo? Então, o que eu apontei aqui, né, são várias concepções do que nós temos do homem, né, em contraste com uma concepção única do homem, que é a concepção cristã. Que é a única que dará o verdadeiro tratamento para o que as outras correntes não deram adequadamente. E que pior, que utilizaram da dor, do sofrimento, do sacrifício, da expiação dos pecados, da purificação, da educação das potências da alma, utilizaram disso como uma romantização para criar esse novo homem revolucionário. Livre de todos esses dados da realidade. Livre artificialmente, não realmente. O homem que vira as costas para si mesmo e, portanto, para suas causas. E que escolhe fazer parte de um gigantesco engodo terrestre e acaba se perdendo. Por isso que a grande batalha, quando nós falamos que a batalha espiritual, é isto. É quando nós nos encontramos com essa realidade profunda de que o sofrimento, a dor, né, a tristeza, a solidão fazem parte e devem fazer parte da nossa vida. Devem fazer parte. Não é que somente fazem parte, mas devem fazer. Para que possamos, nessa vivência, encontrar o sentido maior, o bem subjacente, que segura, que sustenta todos esses aspectos. E que esses aspectos fazem parte, né, do nosso crescimento como pessoas. E do nosso reconhecimento, né, do nosso reconhecimento e do nosso crescimento como pessoas. E que no fim das contas, quando você alcança uma certa maturidade, isso conforta o seu coração. Isso não desespera o seu coração, mas conforta o seu coração. Porque aquilo que você conhece, né,
acaba sendo mínimo perto daquilo que você desconhece, mas aquilo que você conhece repousa a sua inteligência na fé de que, se você ainda não sabe, Deus sabe. É o que dizia Santo Agostinho, não é? O repouso do sábio é a fé. Ou numa visão escolástica, o repouso da razão natural é a fé. O fato de que você saberá de algumas coisas, compreenderá algumas coisas de si mesmo, da comunidade, da própria realidade, da própria vida, e muitas outras coisas você não compreenderá. Mas que isso, diferentemente do que nos foi ensinado, e diferentemente de muitos aspectos do que nós vivemos de fato, não é desesperador, mas é reconfortante. No sentido de que você não está solto na realidade como um mero átomo desgovernado. Mas que essa relação não é também uma mera representação, mas é a realidade em si. É a realidade falando para você que isto é proporcional. As coisas acontecem assim porque isto faz parte da própria proporcionalidade da realidade, da própria ordem da realidade. O fato de que você repousa aquilo que você sabe na fé de que Deus sabe todo o restante, isso é a apreensão das coisas em si. Isso não é incrível? Isso é incrível. Isso faz todo sentido. Esta é uma narrativa dotada de sentido, porque faz com que você tenha a segurança de que você, né, não é só mais um idiota que está no mundo para ser enganado pela realidade. Não. Mas somente pelo fato de você conhecer isto, isso pode lhe ajudar nas suas decisões, nas suas escolhas perante a realidade, daquilo que lhe é realmente apresentado pela realidade. E de como, de fato, toda vez que nós negamos a realidade, nos revoltamos contra a realidade, nós estamos cometendo uma grande cagada. Porque quando nós conseguimos compreender uma parte dela, não é que nós somos incompletos ou que a realidade é incompleta. Quando nós compreendemos uma parte da realidade de todas as coisas, é de fato a proporcionalidade entre nós e a criação de Deus e do restante da criação de Deus. É realmente onde a nossa inteligência repousa. É onde nós podemos compreender o Logos, a inteligência divina atuando. Então, quando nós compreendemos essas coisas mais simples, é quando nos aproximamos de Deus. Porque engana-se as pessoas quando elas falam que Deus é muito complexo de se entender. Deus é muito difícil de se entender. Não, isso está invertido, isso é uma inversão. Complexo somos nós. Porque nós jogamos uma carga exterior, né, muito forte naquilo que deve ser compreendido de maneira simples. Não simplista, mas simples. Deus é simples. Então aquelas verdades que são mais claras para nós, que são objetivas, que são unas, que são universais, quando nós apreendemos na realidade essa unidade, né, essas propriedades da verdade, é quando nós realmente compreendemos que há ali um diálogo entre nós, né, e Deus através das suas criaturas. Através da realidade criada por Deus. É onde de fato há aquela síntese maravilhosa de Santo Tomás. Onde ele pega Platão e Aristóteles e ali ele fundamenta a sua metafísica do ser. Onde de fato nós compreendemos a nossa proporcionalidade.
em relação à realidade, em como nós compreendemos de fato o que as coisas são. E aí você tem um contraste gigantesco do homem per se com essa concepção arbitrária e revolucionária do novo homem. Certo? Sim, Miguel Rios, é isso aí. E o homem, quando entrega a sua personalidade, virando as costas para esse funcionamento normal da realidade, vira as costas para isso, acaba, né, romantizando seus próprios algozes. Como acontece com os cães de Pavlov, né? E os ratinhos de Skinner. É isso mesmo. Porque longe da realidade, o homem precisa sempre de uma autocompensação. Porque, como eu disse, a vontade ela não para de buscar as coisas. Só que ela está desregrada. É uma vontade absolutizada, hipertrofiada. E como ela não para de buscar as coisas o tempo todo, e se ela está desregrada, o que acontece? Acontece a desordem, e nós precisamos compensar essa desordem criando desculpas para nós mesmos. É onde nós realmente buscamos os afagos, a validação do grupo, a validação política. Uma validação errada. Nós buscamos felicidade onde não tem. E aí o vazio só aumenta, porque você está buscando felicidade onde não tem. Você está buscando conforto onde não existe conforto. É aquela tal coisa, né? A igreja não aceita nada, mas perdoa tudo. O mundo tolera tudo, mas não perdoa nada. Já ouviram falar sobre essa máxima, né? A igreja não aceita nada, não tolera nada, mas perdoa tudo. O mundo tolera tudo, aceita tudo, mas não perdoa nada. Então, quanto mais nós vamos nos mundanizando, mais medíocres nós somos. E mais isso nos leva à perdição. A perdição. Tá certo? Então é isso, pessoal, que nos traz aí essa revolução do novo homem. O homem que acredita o tempo todo estar alcançando o suprassumo da existência, fechando a existência num corpo fechado de ideias e acreditando que isto trará a salvação, trará o paraíso terrestre. Em contrapartida, nós temos essa concepção realista do homem, que toda dor, sofrimento fazem todo sentido no sacrifício e na fé. Mas não por um processo irracional, mas como eu defendo aqui, num processo racional. Nós somos capazes de compreender tudo isso. E apenas pela nossa capacidade de compreender, né, através do nosso ato de ser, o ser das coisas, isso mostra que toda dor, todo sofrimento, toda tristeza e todos os vícios e os nossos pecados podem ser redimidos por uma bondade subjacente. Basta que nós ordenemos os nossos desejos, a nossa vontade, as nossas paixões para aquilo que é bom. Mas sem compreender essa bondade subjacente, essa bondade ontológica da nossa natureza, mesmo que a nossa natureza seja decaída, mas nós somos capazes de compreender isso porque há uma bondade. Se nós não compreendermos isso, nós estaremos perdidos. E compreendendo isto, você começa a ter o senso de proporções, que é a imitação de Cristo por excelência. O senso de
É aquela tal coisa de Sócrates, né? Conheça-te a ti mesmo. Conhecer o que você é, quais são os seus vícios, quais são os seus hábitos, os seus costumes, o que é a sua vida. E saber que toda dor, sofrimento, etc, etc, tem um sentido maior naquilo que é bom. E para fechar, né, a nossa transmissão de hoje, tem um outro trechinho aqui que eu separei do cristianismo, que também entra em completo contraste com a questão caótica da multiplicidade do mundo que eu falei anteriormente em diversas matizes. Então eu falo: a ideia da multiplicidade no cristianismo repousa na vocação individual. Cada pessoa pode ter as suas características, como nós temos. Eu tenho as minhas, vocês têm as suas, né? Mas, através da graça, pode-se aperfeiçoar aquilo que lhe é de mais elevado. E pode-se oferecer, através do caminho santificante, suas boas obras a Deus. Nenhuma concepção filosófica trará isto, a não ser o cristianismo. De que na multiplicidade finita do mundo, diferentemente do que nós fomos ensinados aqui, né, isso aqui é um puro caos, você precisa apenas buscar prazer, apenas adquirir uma técnica especial, não. Existe algo que nos é dado por Deus, o chamado de Deus, que é a nossa vocação. E que nós encontramos muitas vezes a nossa vocação nesse mundo da multiplicidade que nós somos ensinados, que é puramente caótico, que é o puro caos. E vem o cristianismo e nos mostra o contrário, né? E que dos maus aspectos pode-se apreender a bondade ontológica da realidade criada por Deus. O entendimento de que a substância da vida na polis é a fé. E que a fé é o repouso do sábio, pois não é preciso fechar a realidade num sistema, né, de ideias e ações, mas basta saber de que aquilo de que ainda não se sabe, Deus sabe. Assim a razão natural repousa. Então, nessa multiplicidade da vida, como falei no começo, em que todo mundo tem que levantar cedo, arcar com a sua responsabilidade, trabalhar, sustentar a sua família, passar pelas dificuldades, pelas adversidades da vida, pelo sofrimento, pelas angústias, é exatamente nisto, caso você obtenha essa inteligência de oferecer a isso para uma causa maior, que não depende nem mesmo de você, você pode realmente, né, achar, perceber o chamamento de Deus, que é a sua vocação. E oferecer, né, esse sacrifício vocacional a Deus. E aí tudo fará sentido. Porque apesar dos seus vícios, apesar dos seus pecados, apesar das suas misérias, existe algo de bom em você, algo de elevado, que você pode oferecer de bom grado a Deus. É o episódio clássico de Caim e Abel. Vejam como nós sempre voltamos a isso, né? É o caso clássico de Caim e Abel. Ou mesmo sofrendo, mesmo passando pelas adversidades, mesmo passando pelas coisas horrendas dessa vida, você junta tudo isto e, através daquilo que é mais elevado em você, você oferece a Deus Nosso Senhor, ou você se revolta contra isso, contra todo esse estado de coisas, e oferece aquilo que é meia boca ou nem oferece nada. Nós somos como Caim matando Abel. E isso serve como uma reflexão diante desse contraste do homem per se e da revolução do novo homem. Isso deve pairar sobre a reflexão de vocês diante de tudo isso que eu falei, tá? E eu espero, na minha infinita presunção, que nessa transmissão de hoje eu tenha ajudado mais uma vez você, né, diante do caminho das escolhas, do problema das escolhas. Mesmo com tudo isso que nós estamos passando, mesmo com tudo isso que nós estamos vivendo na política brasileira, nas dificuldades que você tem na sua vida,
nas dificuldades mesmo mais imediatas, o que você está escolhendo diante delas? Você está se revoltando contra a realidade, contra o ser, contra Deus? Ou mesmo diante das dificuldades, dos sacrifícios que você tem que fazer, você está oferecendo o seu melhor para Deus? E repousando a sua inteligência nessa fé. Sendo sábio, contemplando a realidade. E não querendo transformá-la porque você se revoltou, porque você está angustiado. Essa é a reflexão mister que eu deixo hoje para todos que assistiram a essa transmissão. Tudo bem? E somando aqui a primeira parte em que caiu o meu canal, ou caiu a força aqui e caiu a live, somando com aquela parte extra, já estamos aqui há 2 horas. Então eu creio que já basta. Depois, como eu disse, eu vou juntar as 2 partes numa única parte e vou colocar aqui no canal, tá? Eu vou colocar o título, né? A Revolução do Novo Homem, parte única. Eu vou deixar as 2 partes, as 2 lives aqui e vou upar novamente a parte única. Para quem quiser assistir novamente a parte inteira sem a interrupção. Tudo bem? E que essa transmissão possa ter ajudado vocês. Então, mais uma vez, agradeço a todos a presença. E lembrando que às 19 horas estarei no canal do professor Ricardo Felício para o primeiro episódio da nova série, né, do Gênesis ao Apocalipse, para que serve o transhumanismo. Então colocarei o link da transmissão no meu Telegram, no meu Twitter e espero todos vocês lá. Tudo bem? Então no mais é isso, agradeço a todos, peço a todos que compartilhem a live, que sigam-me nas minhas redes sociais, que façam doações ao canal, eu lhes agradeço muito por toda a ajuda, né? E por toda a valorização do meu conteúdo. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado mais uma vez vocês. Tudo bem, gente? Então muito obrigado a todos, até às 19 horas no canal do Professor Felício e rezem muito por todos nós e pelo nosso país. Até as próximas lives, um forte abraço